Graça e paz, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos hoje em um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, versículo pequenininho que nós conhecemos, e que ele diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando doutrina de salvação e a martiologia, mas hoje eu vou fugir um pouquinho do estudo. Depois nós vamos retomar a soteriologia, a doutrina de salvação, para complementar com a martiologia, a doutrina do pecado. Mas hoje eu quero tratar de algo distinto com os irmãos. Eu meditando nesse texto e olhando para a nossa vida, né, diante de um mundo totalmente caído, totalmente destituído da glória de Deus, um mundo que está se armando e está arregimentando prosélitos de todos os lugares, de todas as nacionalidades, de todas as camadas sociais, de todas as cores, de todas as etnias, para viver um padrão de vida totalmente em rebelião com os estatutos divinos. E não é, irmão, somente uma questão do ponto de vista de salvação, é de um ponto de vista de estrutura da sociedade. Os padrões éticos, morais, familiares e religiosos que nós mantemos o bastão, mantemos a chama acesa, não obstante o bombardeamento que a filosofia desse tempo de pós-modernidade, de relativismo, vem realmente sacolejando as ideias e os pensamentos que sempre mantiveram a sociedade humana unida, coesa, dentro de padrões que nós nunca ousávamos atravessar ou desrespeitar, porque a questão é realmente de que esses conceitos éticos, morais, eles que tinham o poder de frear a natureza pecaminosa humana. Então, não estamos tratando aqui de salvação, estamos tratando realmente de uma questão de ética. Por quê, irmãos? Porque essas questões éticas e morais, elas eram, todas elas fundamentadas dentro de lei, de justiça humana. E quando elas são agora atacadas, e hoje já nem é mais ataque, hoje já faz parte do cotidiano uma série de infrações éticas e morais que se tornaram parte do cotidiano da humanidade. Se a ética e a moral eram um freio para a natureza pecaminosa humana, quando você libera esse freio, a escalada da impiedade, ela perde o controle. A sociedade humana, ela está realmente rejeitando tudo o que diz respeito a Deus. E a necessidade é nossa, irmãos, de nós nos precavermos com as influências filosóficas humanas na vida do cotidiano da igreja, que já está sendo influenciada. Sim, sem dúvida nenhuma. A igreja já não mantém um padrão íntegro
intocável. São muitas as influências dos novos pensamentos humanos que têm adentrado a igreja e tem enfraquecido o culto, tem enfraquecido as convicções, tem enfraquecido a ideologia cristã. Começa-se a ponderar dentro das igrejas em algumas questões que são bíblicas. E nós nem vamos entrar no mérito, irmãos, de questões, por exemplo, sobre a submissão da mulher ao esposo, o amor incondicional do esposo à esposa, incondicional, que é o amor de Jesus. Não vamos nem entrar, mas nós precisamos voltar à essência de nós sabermos, irmãos, que nós fazíamos parte desses todos que pecaram, que eram pecadores, aos quais nós ainda nos enquadramos, mas agora, com a nossa aliança com Jesus, nós estamos justificados, nós somos pecadores justificados. E precisamos tomar cuidado. Por quê, irmãos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto, ele nos remete ao fato do próprio apóstolo Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. Era esse o nosso destino, é esse o destino da humanidade. O que é essa morte, irmãos? Essa morte não é a morte física que foi decretada por Adão. Se Deus falou, não coma desse fruto que você, se comer, vai morrer, não era para morrer, essa morte física. Não era esse o plano de Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, isso se tornou parte da nossa natureza. Mas a morte realmente, irmãos, ela diz respeito ao afastamento eterno da presença de Deus. Nós precisamos muito, 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 irmãos, vigiarmos quando as tentações nos assolam, quando as ofertas do mundo, quando as setas do maligno, quando a nossa carne, a concupiscência da nossa carne nos arrasta, nós precisamos estar firmemente agarrados aos estatutos divinos para nós rejeitarmos. Nós nunca sabemos, irmãos, nós nunca sabemos as repercussões de um pecado, de uma falha, de um erro, de um engano nosso, principalmente se consciente. Nós não sabemos aonde vai terminar. Davi não sabia onde ia terminar a trajetória da vida dele, quando ele tinha que estar à frente do exército, no tempo, lá o texto de 2 Reis diz, no tempo que os reis saíam para a guerra, ele era rei, ele tinha que sair para a guerra. Ele não saiu, ele mandou os generais e ficou em casa. Negligenciazinha, coisa pequena. Mas é pecado você negligenciar também. E ele não fazia ideia de o fato dele não ter ido para a guerra. O que ia fazer na vida dele, o rebuliço que ia tornar na vida dele. Sabe, irmãos? Alcançando gerações, filhos dele. Que foram destituídos. Nós vamos dizer, dos filhos de Salomão. Perdão, dos filhos de Davi, Salomão. Também Salomão, né, terminou a vida daquele jeito. Mas a trajetória de Davi, ele não fazia a menor ideia. Por isso, irmãos, é necessário resistir ao pecado. Porque, às vezes, até por amor de nós, que somos chamados, escolhidos por Deus, Ele não nos rejeita, mas os nossos pecados vão trazer consequência na minha vida, na vida de qualquer um de nós. E nós não sabemos a extensão dessas consequências.
Fique firme com Jesus. Louvado seja Deus. Jesus morreu para nos dar esperança de salvação. E isso não tem a ver com uma vida de pecados. Amém? Que Deus abençoe a todos.